Familiares me chamavam de fracasso, até a noiva do meu irmão contar um segredo incrível. Era uma daquelas reuniões familiares que fazem o coração acelerar e a mão suar. O cheiro do frango assado invadia a casa, enquanto as vozes altas misturavam risadas e comentários sobre as conquistas de Eduardo, meu irmão mais velho, que acabara de voltar de uma conferência médica. Enquanto todos enalteciam e aplaudiam sua carreira brilhante, eu, Lucas, apenas observava, apertando o copo com força. O rótulo da bebida estava amassado sob minha pressão. A sensação de fracasso era constante, como se todos os olhares que se voltavam para mim fossem flashes de câmeras queimando a minha pele. Clara, a noiva de Eduardo, interrompeu o circo familiar com um sorriso que escondia segredos. "Posso contar uma história?" perguntou, chamando a atenção de todos. Um silêncio instantâneo tomou conta do ambiente. Os olhos curiosos estavam em sua direção, e eu senti um frio na barriga. Clara sempre teve um jeito peculiar de atrair atenção, como se o ar ao seu redor vibrasse diferente. "Quando eu tinha sua idade, Lucas", ela começou, "fui envolvida em algo que mudaria minha vida para sempre." Uma sombra passou por seu olhar, como um relâmpago que ilumina, mas logo se esconde. Eu não sou só a noiva do Dr. Eduardo. Eu também sonhava em ser médica, mas uma tragédia me afastou desse caminho. As palmas de todos começaram a suar. O ambiente que antes era festivo, agora estava carregado de tensão. Clara contou sobre um acidente, um evento trágico, que não só destruiu seus sonhos, mas revelava que sua família tinha uma conexão obscura e inesperada com a minha. Eu sou filha de um homem que esteve preso, um piloto que se envolveu num escândalo na cidade. Seu olhar atravessou a mesa como uma flecha, e por um instante eu me senti invadido pela curiosidade. O choque nos rostos dos meus parentes era palpável. Murmúrios impertinentes começaram a surgir. Como assim? A noiva perfeita tinha um passado sombrio? Mas a questão que ecoava em minha mente era muito mais pessoal. Como um segredo desse tamanho poderia afetar a minha vida? Os olhares se voltaram para mim. A ironia era grande. O fracasso estava em meio a um mistério que fez meu próprio passado parecer uma nota de rodapé na história da minha família. Meu coração batia mais forte à medida que as ligações entre Clara e minha própria história começavam a se desenhar na minha mente. O que mais eu não sabia? Como essa revelação mudaria tudo ao meu redor? Tentei disfarçar a apreensão enquanto minha mente girava, perdida em perguntas que pareciam sem fim. As intrigas familiares dançavam no ar pesado da sala, e eu sentia como se estivesse no centro de um furacão. O que é a verdade, afinal? Eu estava prestes a descobrir. Mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala parecia pesado, quase palpável, enquanto Clara continuava a sua história. Mas então, uma batida forte na porta quebrou o clima tenso como um vidro se partindo. A sala inteira se virou, surpresos. A batida foi seguida por outra, ainda mais impaciente. Eduardo se levantou, franziu a testa e caminhou até a porta. Eu estava em estado de choque. Mal conseguia processar as palavras de Clara. O que mais poderia acontecer? Agora, Clara já havia revelado um segredo impactante. E agora isso? Eduardo abriu a porta e um homem de aspecto cansado, com a roupa amassada e um olhar aflito, entrou. O coração disparou.
Nunca ouvi antes. Você precisa me ouvir, ele disse com um tom desesperado e todos na sala congelaram. Quem é você? Eduardo questionou, irado. Mas o homem não se deixou intimidar. Ele encarou a todos como se buscasse apoio em cada rosto. Eu sou Miguel. Eu sou o pai dela. O impacto da revelação foi como uma bomba estourando. Clara palideceu. Sua expressão foi de incredulidade depois de choque. Os murmúrios começaram a ecoar novamente, enquanto meu coração batia acelerado. O que estava acontecendo? O pai que ela tinha dito ser um criminoso? Aquilo não fazia sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se embaralhando em minha mente. O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a raiva misturada com confusão. Miguel ignorou a pergunta, seus olhos fixos em Clara. Eu vim te dizer a verdade. Temos que conversar sobre tudo. Clara soltou uma risada nervosa, os olhos brilhando com lágrimas. O que você quer dizer com tudo? Você já fez o suficiente. Você me abandonou. Sua voz tremia. A divisão entre pai e filha era palpável, e eu sentia a dor de Clara como se fosse minha. Mas Miguel não recuou. Não abandonei você. Fui forçado a fazer o que fiz. Lutei para evitar que você também fizesse parte disso. Não sabia que você estava aqui. Precisava te encontrar para te proteger. Minhas mãos estavam suadas e mentiras. E segredos se embrenhavam na atmosfera como um veneno. A tensão estava no auge. Proteger de quê? Clara gritou. E ali, no meio da confusão familiar, ela deixou escapar algo que fez meu estômago se revirar. Então, tudo isso foi em plano? Meus sonhos arruinados, sua prisão? Você me usou para o quê, exatamente? No fundo, algo dentro de mim despertou. Eu nunca tinha sentido a minha vida tão conectada à dor de outra pessoa. Meu próprio fracasso tornou-se insignificante diante daquela tempestade emocional. Miguel finalmente respondeu, com um tom grave. A verdade que você não sabe é que a nossa família era parte do que aconteceu. Eu não sou só um pai que falhou. Eu sou o homem que deveria ter protegido você, e ao invés disso, arruinei tudo. As lágrimas escorriam pelos rostos de Clara e Miguel, unindo-os em um momento de dor compartilhada. As sombras de segredos não revelados pairavam sobre a sala. Enquanto a discussão aumentava, um novo mistério se formava, um enigma que me fazia sentir como um intruso em minha própria família. O que mais permanecia escondido? Qual era a verdadeira ligação entre os dois? Aquela revelação mudava não apenas Clara, mas toda a estrutura da nossa família. E eu, ainda pegando o fio da minha própria identidade, via minha alma se perdendo nas perguntas que gritavam dentro de mim. O que significava ser um fracasso agora? Nada sobre o que eu conhecia parecia real. O que mais não sabíamos? O ar estava carregado de tensão, e eu sentia que a verdade estava à espreita, prestes a emergir como uma onda devastadora. O que viria a seguir? O silêncio na sala parecia pesado, quase palpável, enquanto Clara continuava sua história. Mas então, uma batida forte na porta quebrou o clima tenso como um vidro se partindo. A sala inteira se virou, surpresos. A batida foi seguida por outra, ainda mais impaciente. Eduardo se levantou, franziu a testa e caminhou até a porta. Eu estava em estado de choque. Mal conseguia processar as palavras de Clara. O que mais poderia acontecer agora? Clara já havia revelado um segredo impactante. E agora? Isso? Eduardo abriu a porta e um homem de aparência cansada, com a roupa amassada e um olhar aflito, entrou. O coração disparou. Nunca ouvi antes. Você precisa me ouvir. Ele disse com um tom desesperado. E todos na sala congelaram. Quem é você? Eduardo questionou, irado. Mas o homem não se deixou intimidar. Ele encarou a todos como se buscasse apoio em cada rosto. Eu sou Miguel. Eu sou o pai dela. O impacto da revelação foi como uma bomba estourando. Clara palideceu. Sua expressão foi de incredulidade, depois de choque.
Os murmúrios começaram a ecoar novamente enquanto meu coração batia acelerado. O que estava acontecendo? O pai que ela tinha dito ser um criminoso? Aquilo não fazia sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se embaralhando em minha mente. O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a raiva misturada com confusão. Miguel ignorou a pergunta, seus olhos fixos em Clara. Eu vim te dizer a verdade. Temos que conversar. Sobre tudo. Clara soltou uma risada nervosa, os olhos brilhando com lágrimas. O que você quer dizer com tudo? Você já fez o suficiente. Você me abandonou. Sua voz tremia. A divisão entre pai e filha era palpável, e eu sentia a dor de Clara como se fosse minha. Mas Miguel não recuou. Não abandonei você. Fui forçado a fazer o que fiz. Lutei para evitar que você também fizesse parte disso. Não sabia que você estava aqui. Precisava te encontrar para te proteger. Minhas mãos estavam suadas e mentiras e segredos se embrenhavam na atmosfera como um veneno. A tensão estava no auge. Proteger? De quê? Clara gritou. E ali, no meio da confusão familiar, ela deixou escapar algo que fez meu estômago se revirar. Então tudo isso foi um plano? Meus sonhos arruinados, sua prisão. Você me usou para o quê, exatamente? No fundo, algo dentro de mim despertou. Eu nunca tinha sentido a minha vida tão conectada à dor de outra pessoa. Meu próprio fracasso tornou-se insignificante diante daquela tempestade emocional. Miguel finalmente respondeu, com um tom grave. A verdade que você não sabe é que a nossa família era parte do que aconteceu. Eu não sou só um pai que falhou. Eu sou o homem que deveria ter protegido você e, ao invés disso, arruinei tudo. As lágrimas escorriam pelos rostos de Clara e Miguel, unindo-os em um momento de dor compartilhada. Mas antes que alguém pudesse falar, o celular de Clara tocou. Ela atendeu, ainda tremendo. Alô? Sua voz estava fraca. Uma pausa. Então seu rosto mudou. O quê? Como assim? Você tem certeza? As cores desapareceram de seu rosto. A sala ficou em silêncio, todos olhando para ela com expectativa. Clara, o que aconteceu? Eduardo a pressionou, mas ela não parecia ouvir. Meu pai, eles encontraram as gravações. Ela disse, sem perceber que a cada palavra sua, a tensão aumentava. As gravações do acidente, tudo está exposto. A palavra acidente fez um eco na sala. O que você está falando? Meu estômago se revirou. Algo muito maior estava por trás disso tudo. Eu não consigo mais viver assim. Precisamos de respostas. Eles disseram que vão expor tudo. Clara gaguejou, seus olhos brilhando de medo. Miguel se aproximou, começando a entender as implicações. Não pode ser. E então, de repente, tudo mudou. O homem que Clara havia chamado de pai não era apenas um homem comum, mas o responsável por um escândalo que envolvia não apenas a família dela, mas a minha também. As gravações que ela mencionou eram as provas de um desvio de grana, algo que poderia arruinar todos nós. A sala ficou em choque. Clara agora se tornava o centro de um escândalo que não era só seu. Eu sentia a pressão crescendo, como se cada olhar sobre mim me distraísse da gravidade da situação. Você está dizendo que nós estamos envolvidos? Que isso tudo volta para nós? Perguntei, sem acreditar nas minhas próprias palavras. Miguel olhou para mim, o peso da responsabilidade estampado no rosto. Exatamente, Lucas. Você não tem ideia do que ele fez. O silêncio se instalou, pesado e sombrio. A verdade que emergia era uma tempestade que eu não conseguia prever. O que mais estaria escondido? Que outros segredos poderiam estar prestes a ser revelados? O que mais estava em jogo para nós? O passado estava se abrindo como uma ferida, e eu podia sentir tudo desmoronando ao nosso redor. O silêncio se instalou, pesado e sombrio, enquanto Clara ainda processava as consequências da mensagem que recebera. O ar parecia tenso, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Todos na sala estavam paralisados. As vozes sussurrantes se apagaram e as expressões de choque tomaram conta dos rostos familiares.
Eduardo, que antes estava furioso, agora parecia confuso. Gravações? Que gravações? O que você quer dizer? Ele olhava para Clara como se estivesse esperando que ela dissesse que era apenas um pesadelo. Miguel, por outro lado, estava branco como um fantasma, seus olhos nas costas dela, como se procurasse respostas em cada fração de segundo que passava. Eu não sei exatamente. Só sei que meu pai disse que se ele não agir, tudo vai vir à tona. E isso pode envolver vocês também. Clara respirou fundo, uma mistura de raiva e medo. Sua voz tremia, mas sua determinação começava a emergir de suas vulnerabilidades. Ninguém tá salvo. Eles vêm atrás de nós. E eu não sei por quê. Meu coração disparou. Meu mundo estava girando. E parecia que tudo ao meu redor começava a se desmoronar. O que ela estava dizendo? As gravações poderiam expor nossa família? Precisamos descobrir a verdade. Precisamos ir, eu disse, mais a mim mesmo, que a qualquer outra pessoa. Temos que nos reunir e discutir. Não podemos deixar que isso acabe assim. Mas, assim que as palavras saíram, a porta se abriu com um estrondo. Um policiamento de vozes, gritos de autoridade, pairou sobre a sala. Eu não conseguia acreditar no que via. 3 homens uniformizados entraram, os rostos impassíveis e cansados, como se já estivessem preparados para o pior. Miguel, estamos aqui para você. Você precisa vir conosco. Um deles ordenou, sem dar espaço para questionamentos. Não, não pode ser! Clara gritou, tentando se colocar entre eles e Miguel. Ele não fez nada. Ele estava tentando. Ela não conseguiu completar a frase. As palavras se embolaram em sua garganta. Um dos policiais virou-se para ela. Se você souber de algum envolvimento, é melhor falar agora. A atmosfera estava carregada de tensão. Clara olhou para Miguel, os sentimentos conflitantes brilhando em seus olhos. Eu não sou quem você pensa, Miguel exclamou, seu rosto entrando em uma luta interna entre desespero e bravura. Eu fiz o que fiz para protegê-la. Ele se voltou para Clara, seus olhos cheios de dor. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. É por isso que eu nunca pude contar. Nesse momento, um clamor repentino se espalhou pela sala. Alguém, aparentemente escondido até então, surgiu da sombra da porta. Era uma mulher que todos pareciam reconhecer, mas ninguém esperava ver ali. Ana, a irmã mais velha que todos acreditavam ter fugido e desaparecido, agora estava de pé, pálida e visivelmente abalada. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar, ela disse a voz trêmula, mas firme. Eu sentia que a sala girava, as pessoas se moviam em silêncio, mas tudo dentro de mim estava gritando. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite, a noite em que tudo mudou, não é o que vocês pensam. Como você sabe disso? Miguel perguntou, seu rosto varrido pela incredulidade. Ana, você não devia estar aqui. Ela os encarou, o olhar ardendo. Porque eu fui quem gravou tudo, as gravações. Clara, a verdade sobre você, sobre nós. Cada palavra era como um soco em minha barriga. E agora, a nossa família inteira está ameaçada. Nós precisamos urgentemente de vocês, antes que seja tarde demais. O choque foi absorvente, como se um buraco negro se formasse no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. O que ela estava dizendo? Gravações? Que verdade poderia mudar tudo? O que mais estava escondido? Percebi que as peças do quebra-cabeça, que antes pareciam tão distantes, agora estavam perigosamente próximas de se juntar. No entanto, antes que pudéssemos entender completamente, o telefone de Miguel tocou novamente. Ele hesitava, olhando para nós, mas eventualmente atendeu. E o que ouviu fez seu rosto desmoronar em um pânico imediato. Não, não pode ser. Como você sabe disso? Sua expressão sombria fez meu sangue esfriar. Aquilo não era só uma revelação. Parecia o precipício de um desastre maior que todos nós temíamos. A pergunta pairava no ar, como um abismo prestes a nos engolir. O que mais poderia estar à espreita nas sombras da nossa história?
Desesperados, nós voltamos uns para os outros, mas as respostas eram tão evasivas quanto os nossos próprios pesadelos. O silêncio se instalou, pesado e sombrio, enquanto Clara ainda processava as consequências da mensagem que recebera. O ar parecia tenso, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Todos na sala estavam paralisados. As vozes sussurrantes se apagaram e as expressões de choque tomaram conta dos rostos familiares. Eduardo, que antes estava furioso, agora parecia confuso. Gravações? Que gravações? O que você quer dizer? Ele olhava para Clara como se estivesse esperando que ela dissesse que era apenas um pesadelo. Miguel, por outro lado, estava branco como um fantasma, seus olhos nas costas dela, como se procurasse respostas em cada fração de segundo que passava. Eu não sei exatamente, só sei que meu pai disse que se ele não agir, tudo vai vir à tona. E isso pode envolver vocês também. Clara respirou fundo, uma mistura de raiva e medo. Sua voz tremia, mas sua determinação começava a emergir de suas vulnerabilidades. Ninguém está a salvo. Eles vêm atrás de nós. E eu não sei porquê. Meu coração disparou. Meu mundo estava girando e parecia que tudo ao meu redor começava a se desmoronar. O que ela estava dizendo? As gravações poderiam expor nossa família? Precisamos descobrir a verdade. Precisamos ir, ou disse, mais a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa. Temos que nos reunir e discutir. Não podemos deixar que isso acabe assim. Mas, assim que as palavras saíram, a porta se abriu com um estrondo. Um policiamento. De vozes, gritos e autoridade, pairou sobre a sala. Eu não conseguia acreditar no que via. 3 homens uniformizados entraram, os rostos impassíveis e cansados, como se já estivessem preparados para o pior. Miguel, estamos aqui para você. Você precisa vir conosco, um deles ordenou, sem dar espaço para questionamentos. Não, não pode ser, Clara gritou, tentando se colocar entre eles e Miguel. Ele não fez nada. Ele estava tentando. Ela não conseguiu completar a frase. As palavras se embolaram em sua garganta. Um dos policiais virou-se para ela. Se você souber de algum envolvimento, é melhor falar agora. A atmosfera estava carregada de tensão. Clara olhou para Miguel, os sentimentos conflitantes brilhando em seus olhos. Eu não sou quem você pensa, Miguel exclamou, seu rosto entrando em luta interna entre desespero e bravura. Eu fiz o que fiz para protegê-la. Ele se voltou para Clara, seus olhos cheios de dor. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. É por isso que eu nunca pude contar. Nesse momento, um clamor repentino se espalhou pela sala. Alguém, aparentemente escondida até então, surgiu da sombra da porta. Era uma mulher que todos pareciam reconhecer, mas ninguém esperava ver ali. Ana. A irmã mais velha que todos acreditavam ter fugido e desaparecido, agora estava de pé, pálida e visivelmente abalada. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu sentia que a sala girava. As pessoas se moviam em silêncio, mas tudo dentro de mim estava gritando. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite, a noite em que tudo mudou, não é o que vocês pensam. Como você sabe disso? Miguel perguntou, seu rosto varrido pela incredulidade. Ana, você não devia estar aqui. Ela os encarou, o olhar ardendo. Porque eu fui quem gravou tudo. As gravações, Clara. A verdade sobre você, sobre nós. Cada palavra era como um soco em minha barriga. E agora, a nossa família inteira está ameaçada. Precisamos urgentemente de vocês. Antes que seja tarde demais, o choque foi absorvente, como se um buraco negro se formasse no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. O que ela estava dizendo? Gravações? Que verdade poderia mudar tudo? O que mais estava escondido? Percebi que as peças do quebra-cabeça, que antes pareciam tão distantes, agora estavam perigosamente próximas de se juntar. No entanto, antes que pudéssemos entender completamente, o telefone de Miguel tocou novamente. Ele hesitava, olhando para nós, mas eventualmente atendeu,
e o que ouviu fez seu rosto desmoronar em um pânico imediato. Não, não pode ser. Como você sabe disso? Sua expressão sombria fez meu sangue esfriar. Aquilo não era só uma revelação. Parecia o precipício de um desastre maior que todos nós temíamos. É uma confirmação, Miguel disse, com os olhos arregalados. A gravação não é só do acidente, é também um assassinato. Uma onda de murmúrios correu pela sala. O quê? Eduardo perguntou, atônito. Você está dizendo que alguém morreu? Sim, e a minha família estava no meio disso. Clara, você não sabe quem está realmente atrás de tudo isso. Você precisa ouvir. Nico olhou para Clara, sua voz aqui trêmula. Mas enquanto ele falava, a realidade começou a se descolorar, como se o mundo em torno de nós estivesse desmoronando em pedacinhos. Cada palavra se arrastava, como se um cabo de energia o mantivesse fixo ao que havia sido. Mas já não existia mais. Enquanto Miguel falava, o quarto começou a girar. Eu não conseguia processar. O que mais não sabíamos? E se a nossa história estivesse entrelaçada a um crime de verdade, algo que poderia nos arruinar a todos? A pressão aumentava e eu só conseguia me perguntar quem realmente éramos no meio de tudo isso. As peças do quebra-cabeça nunca se juntaram de maneira clara, mas agora a verdade parecia mais longe do que nunca, escondida sob o peso de segredos que ameaçavam nos engolir vivos. E assim, pensando em tudo isso, percebi que estávamos à beira de um abismo. E a única coisa que tínhamos certeza era que, se caíssemos, não haveria como voltar atrás. O choque foi absorvente, como se um buraco negro se formasse no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. As gravações que Miguel revelara agora pairavam como uma sombra sobre nós, trazendo uma tensão insuportável. O que mais essa nova verdade trazia à tona? Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo um mar de emoções contraditórias. O vazio na sala era palpável, um silêncio pesado que sufocava qualquer sentimento de esperança. Então, em um gesto inesperado, Ana avançou. Precisamos fazer isso agora. Não podemos postergar mais. As palavras dela eram um chamado à ação, mas o que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia ir além da nossa compreensão. Como você pode gravar algo assim e não contar para ninguém? Miguel questionou, a frustração e a preocupação transbordando em sua voz. A verdade parecia estar na ponta da língua de Ana, mas ela exultou. Eu não tinha certeza do que tinha visto. Era tudo tão confuso. Mas agora, com tudo isso vindo à tona, precisamos ir a fundo. Ela respirou fundo, buscando coragem. Precisamos confrontar aqueles que estão por trás disso, antes que eles descubram que eu tenho as gravações. Um grito cortou a tensão que nos envolvia. Era Clara. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone que Miguel havia deixado cair. No chão. É do meu pai. Ele tá com alguém. Ele disse que se nós não cooperarmos, ele vai jogar tudo no ventilador. O desespero pintava seu rosto, e o medo em seus olhos era quase palpável. Ele não ia fazer isso. Não ia. A porta que se encontrava escancarada atrás de Eduardo rangia como se algo estivesse prestes a entrar. Todos viramos a cabeça ao mesmo tempo, a sensação de que algo ou alguém estava prestes a interromper nosso mundo ainda mais. Um rosto conhecido, mas há muito esquecido, surgiu na entrada. Era Sofia, a irmã mais nova de Clara, que todos acreditavam ter se mudado para longe e perdido o contato. Mas o que eu não sabia, e certamente ninguém na sala sabia, é que ela tinha um olhar determinado e com um passo firme atravessou a sala. Eu estou aqui para resolver isso, ela disse, a voz potente. O que estava acontecendo? O impacto de sua presença fez meu coração parar por um momento. Você não deveria estar aqui, Eduardo exclamou, o tom de reprimenda na ponta da língua. Mas Sofia o ignorou. Ela se aproximou de Clara e, em um movimento rápido, puxou um pendrive do bolso da jaqueta. Tem tudo aqui. O que vocês precisam saber.
As palavras saíram como um sussurro anunciado, mas o efeito foi explosivo. O ambiente se transformou em um mar de murmúrios. Você não pode ter, Miguel disse, o olhar fixo em Sofia, e eu vi uma mistura de palavra não dita flutuando entre eles. Isso precisa acabar. Clara olhou para a irmã, a expressão entre confusa e esperançosa. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? A urgência na voz dela fez ecoar um aperto em meu peito. Cada palavra disparada emergia numa espiral de questões, e a verdade que emanava do pendrive. O tempo parecia se estender. Sofia se virou para nós, o rosto decidido. A verdade é mais profunda do que pensam. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um ato deliberado. E isso envolve cada um de nós. O que vocês consideram ser um escândalo é a ponta de um iceberg. Há uma conexão entre nossas famílias que ninguém imagina. E Clara, você precisa saber que não é apenas sobre você. É sobre todos. Nós! As últimas palavras de Sofia caíram como uma bomba, estilhaçando a realidade ao nosso redor. Fui invadido por uma onda de confusão e dor, questionando tudo o que sabia. O que mais havia nas sombras? Minha própria identidade estava se desmanchando diante de mim, e a revelação pendia no ar, como uma espada sobre nossas cabeças. E assim, com os olhos de todos fixos em mim, percebi que o ponto de virada havia chegado. As cartas estavam na mesa. Mas, antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor com a porta estourando me fez pular. Um grupo de homens mascarados entrou abruptamente, silenciosos como fantasmas. E o que aconteceu a seguir, em um instante, mudaria tudo. O choque foi absorvente, como se um buraco negro se formasse no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. As gravações que Miguel revelara agora pairavam como uma sombra sobre nós, trazendo uma tensão insuportável. O que mais essa nova verdade trazia à tona? Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo um mar de emoções contraditórias. O vazio na sala era palpável, um silêncio pesado que sufocava qualquer sentimento de esperança. Então, com um movimento inesperado, Ana avançou. Precisamos fazer isso agora. Não podemos postergar mais. As palavras dela eram um chamado à ação. Mas o que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia ir além da nossa compreensão. Como você pode gravar algo assim e não contar para ninguém? Miguel questionou, a frustração e a preocupação transbordando em sua voz. A verdade parecia estar na ponta da língua. Diana, mas ela hesitou. Seu olhar se fixou na porta, como se soubesse que algo mais estava prestes a acontecer. Eu não tinha certeza do que tinha visto. Era tudo tão confuso. Mas agora, com tudo isso vindo à tona, precisamos ir a fundo. O olhar dela estava determinado, mas uma gota de receio escorreu de seu rosto. Precisamos confrontar aqueles que estão por trás disso antes que eles descubram que eu tenho as gravações. Um grito cortou a tensão que nos envolvia. É a Clara. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone que Miguel havia deixado cair no chão. É do meu pai. Ele está com alguém. Ele disse que se nós não cooperarmos, ele vai jogar tudo no ventilador. O desespero pintava seu rosto e o medo em seus olhos era quase palpável. Ele não ia fazer isso. Não ia. A porta que se encontrava escancarada atrás de Eduardo rangia como se algo estivesse prestes a entrar. Todos viramos a cabeça ao mesmo tempo. A sensação de que algo ou alguém estava prestes a interromper nosso mundo ainda mais. Um rosto conhecido, mas há muito esquecido, surgiu na entrada, e o que eu vi fez o sangue gelar em minhas veias. Sofia, a irmã mais nova de Clara, que todos acreditavam ter se mudado para longe e perdido contato. Mas agora, ali estava ela, com um olhar determinado e com um passo firme, atravessou a sala. Eu estou aqui para resolver isso, ela disse, a voz potente. O que estava acontecendo? O impacto de sua presença fez meu coração parar por um momento. Você não deveria estar aqui, Eduardo exclamou, o tom de reprimenda na ponta da língua. Mas Sofia o ignorou. Ela se aproximou de Clara e, em um movimento rápido,
puxou um pendrive do bolso da jaqueta. Tem tudo aqui, o que vocês precisam saber. As palavras saíram como um sussurro, mas o efeito foi explosivo. O ambiente se transformou em um mar de murmúrios. Você não pode ter, Miguel disse. O olhar fixo em Sofia, e eu vi uma mistura de palavra não dita flutuando entre eles. Isso precisa acabar. Clara olhou para a irmã, a expressão entre confusa e esperançosa. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? A urgência na voz dela fez ecoar um aperto em meu peito. Cada palavra disparada emergia numa espiral de questões. Só que antes que a conversa continuasse, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A porta estourou e um grupo de homens mascarados entrou abruptamente, silenciosos como fantasmas. O que aconteceu a seguir, em um instante, mudaria tudo. Eles estavam armados. Ninguém se mexe. Um deles gritou, sua voz fria como gelo. A sala ficou em choque. Os sorrisos se transformaram em gritos sufocados. Clara agarrou o braço de Sofia, enquanto Miguel tentava proteger o que poderia ser sua família. Eu estava paralisado. Um dos homens apontou a arma para Miguel. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Você sabe o que acontece com traidores. A tensão na sala aumentava, tão palpável que eu podia sentir. As expressões de medo estavam gravadas nos rostos de todos. Vocês não podem fazer isso, exclamou Clara, a voz tremer. Mas foi Ana quem interveio, gritando, a gravação! Nós temos a gravação! O homem mascarado hesitou, e por um breve momento o pânico tomou conta. Gravação? Ele repetiu, como se a palavra tivesse um significado mais profundo. E ali, naquele instante, Sofia, que até então tinha sido um símbolo de esperança, fez algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido, ela colocou o pendrive na mesa. Isso é tudo o que vocês precisam saber. A verdade que pode acabar com tudo. A cena congelou. Os homens mascarados se entreolharam, avaliando a situação. O líder deles, que parecia ser o mais perigoso, olhou para mim e sorriu de uma maneira que fez meu estômago revirar. Esse é o tipo de confiança que pode te custar a vida, garota. Agora a questão é, quem vai sair vivo daqui? A tensão no ar era eletrizante. De repente percebi que tudo o que achávamos que entendíamos estava em movimento. A ligação entre nossas famílias e as ameaças que enfrentávamos estavam mais entrelaçadas do que imaginávamos. Como essa reviravolta poderia se desdobrar? E enquanto meu coração disparava com cada respiração, uma única pergunta ecoava na minha mente. O que mais estava à espreita a ponto de nos envolver na escuridão? O choque foi absorvente, como um buraco negro se formando no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. As gravações que Miguel revelara agora pairavam como uma sombra sobre nós, trazendo uma tensão insuportável. O que mais essa nova verdade trazia à tona? Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo um mar de emoções contraditórias. O vazio na sala era palpável, um silêncio pesado que sufocava qualquer sentimento de esperança. Então, com um movimento inesperado, Ana avançou. Precisamos fazer isso agora. Não podemos postergar mais. Suas palavras eram um chamado à ação. Mas o que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia ir além da nossa compreensão. Como você pode gravar algo assim e não contar para ninguém? Miguel questionou, a frustração e a preocupação transbordando em sua voz. O olhar de Ana estava fixo na porta, como se soubesse que algo mais estava prestes a acontecer. Eu não tinha certeza do que tinha visto. Era tudo tão confuso. Mas, agora, com tudo isso vindo à tona, precisamos confrontar aqueles que estão por trás disso, antes que eles descubram que eu tenho as gravações. Um grito cortou a tensão que nos envolvia. Era Clara. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular que Miguel havia deixado cair no chão. É do meu pai. Ele está com alguém. Ele disse que se nós não cooperarmos, ele vai jogar tudo no ventilador. O desespero pintava seu rosto.
O medo em seus olhos era quase palpável. Ele não ia fazer isso, não ia. De repente, a porta atrás de Eduardo rangia e algo ou alguém parecia prestes a entrar. Todos viramos a cabeça ao mesmo tempo. A sensação de que algo ou alguém estava prestes a mudar nossos destinos. E então Sofia apareceu, a irmã mais nova de Clara. O impacto de sua presença fez meu coração parar por um momento. Eu estou aqui para resolver isso, ela disse, firme. Enquanto isso, o clima na sala mudava, projeto de um sonho começando a rachar. Sua gravidade era um indício de que havia uma verdade maior em jogo. Você não deveria estar aqui, Eduardo exclamou, a reprimenda na ponta da língua. Mas Sofia parecia alheia. Ela se aproximou de Clara e, num movimento rápido, puxou um pendrive do bolso da jaqueta. Tem tudo aqui. O que vocês precisam saber? As palavras saíram como um sussurro, mas seu efeito foi explosivo. O ambiente se transformou em um mar de murmúrios. Então, o primeiro homem mascarado surgiu, com uma expressão fria. Ninguém se mexe! Ele gritou. E quando os outros grupos de homens entraram, a sala gelou. Isso não é lugar para fraquezas. Onde está o que nós queremos? O coração bateu forte. O líder virou-se para Miguel e, num gesto ameaçador, apontou a arma. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Traidores não encontram perdão. Era um momento de tensão insuportável. Cada palavra do líder reverberava como um eco. O olhar de Miguel estava apavorado, e eu senti um aperto no peito. Ele sempre tinha sido o mais forte, e agora, mais uma fração de segundo, Sofia fez o inesperado. Como se finalmente percebesse a gravidade do que estava em jogo. Ela tirou o pendrive na mesa, como se isso fosse o ponto de virada. A verdade está aqui. O que vocês precisam saber. Mas não dentro desse chão sagrado para traidores. A sala ficou em silêncio, e até os homens mascarados hesitaram. Foi nesse momento de confusão que Clara, com um olhar ardente, se virou para o pai. Por que você não disse a verdade? Por que temos que passar por tudo isso? O clima mudava, a raiva se entrelaçava entre eles. E então, um dos homens, com um olhar sutil, disse: Você realmente acha que pode expor a verdade e ficar ilesa? Você não sabe o que está em jogo. O que estava acontecendo? O que mais essa gravação poderia conter? As expressões mudavam, as mãos tremiam. Eu percebi que a urgência da situação tinha um peso que todos estavam ignorando. Clara olhava para nós, confusa, e eu sentia um nó na garganta. Vou fazer o quê? Me matar? Ela só queria respostas. Eu apenas observava, absorvendo cada detalhe. O homem mascarado parou e, com as palavras seguintes, seus olhos brilharam em uma sombra. Não sou eu quem mandamos acabar com você. Mas quem é? Questionou Miguel, agora pálido. Foi numa fração de segundos que o chão pareceu tremer sob nós. Eu sou um mensageiro. E ali, o peso da revelação começou a se acomodar nos ombros de todos. O que mais estava por trás disso? As respostas que tanto procurávamos pareciam se afastar lentamente. Ao descobrir a verdadeira natureza de quem estava por trás do planejado ataque, percebi que a nossa luta estava apenas começando, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Para sempre. O choque foi absorvente, como um buraco negro se formando no centro da sala, sugando tudo e todos para dentro. As gravações que Miguel revelara agora pairavam como uma sombra sobre nós, trazendo uma tensão insuportável. O que mais essa nova verdade trazia à tona? Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo um mar de emoções contraditórias. O vazio na sala era palpável, um silêncio pesado que sufocava qualquer sentimento de esperança. Então, com um movimento inesperado, Ana avançou. Precisamos fazer isso agora. Não podemos postergar mais. Suas palavras eram um chamado à ação. Mas o que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia ir além da nossa compreensão. Como você pode gravar algo assim e não contar para ninguém? Miguel questionou, a frustração e a preocupação transbordando. Em sua voz, o olhar de Ana estava fixo na porta, como se soubesse que algo mais estava prestes a acontecer.
Eu. Eu não tinha certeza do que tinha visto. Era tudo tão confuso. Mas agora, com tudo isso vindo à tona, precisamos confrontar aqueles que estão por trás disso antes que eles descubram que eu tenho as gravações. Um grito cortou a tensão que nos envolvia. Era Clara. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular que Miguel havia deixado cair no chão. É do meu pai. Ele está com alguém. Ele disse que se nós não cooperarmos, ele vai jogar tudo no ventilador. O desespero pintava seu rosto. A tensão estava alta. Ele não ia fazer isso. Não ia. De repente, a porta atrás de Eduardo rangia e algo ou alguém parecia prestes a entrar. Todos viramos a cabeça ao mesmo tempo, a sensação de que algo ou alguém estava prestes a mudar nossos destinos. E então, Sofia apareceu, a irmã mais nova de Clara. O impacto de sua presença fez meu coração parar por um momento. Eu estou aqui para resolver isso, ela disse, firme. Enquanto isso, o clima na sala mudava. Projeto de um sonho começando a rachar. Sua gravidade era um indício de que havia uma verdade maior em jogo. Você não deveria estar aqui, Eduardo exclamou, a reprimenda na ponta da língua. Mas Sofia parecia alheia. Ela se aproximou de Clara e, num movimento rápido, puxou um pendrive do bolso da jaqueta. Tem tudo aqui, o que vocês precisam. Saber. As palavras saíram como um sussurro, mas seu efeito foi explosivo. O ambiente se transformou em um mar de murmúrios. Então, o primeiro homem mascarado surgiu, com uma expressão fria. Ninguém se mexe! Ele gritou. E quando os outros grupos de homens entraram, a sala gelou. Isso não é lugar para fraquezas. Onde está o que nós queremos? O coração bateu forte. O líder virou-se para Miguel e, num gesto ameaçador, apontou a arma. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Traidores não encontram perdão. Era um momento de tensão insuportável. Cada palavra do líder reverberava como um eco. O olhar de Miguel estava apavorado, e eu senti um aperto no peito. Ele sempre tinha sido mais forte. E agora, mas numa fração de segundo, Sofia fezou. Inesperado. Como se finalmente percebesse a gravidade do que estava em jogo, ela atirou o pendrive na mesa como se isso fosse o ponto de virada. A verdade está aqui, o que vocês precisam saber, mas não dentro desse chão sagrado para traidores. A sala ficou em silêncio, e até os homens mascarados hesitaram. Foi nesse momento de confusão que Clara, com um olhar ardente, se virou para o pai. Por que você não disse a verdade? Por que temos que passar por tudo isso? O clima mudava, a raiva se entrelaçava entre eles. E então, um dos homens, com um olhar sutil, disse: Você realmente acha que pode expor a verdade e ficar ilesa? Você não sabe o que está em jogo. O que estava acontecendo? O que mais essa gravação poderia conter? As expressões mudavam. As mãos tremiam. Eu percebi que a urgência da situação tinha um peso que todos estavam ignorando. Clara olhava para nós, confusa, e eu sentia um nó na garganta. Vou fazer o quê? Me matar? Ela só queria respostas. Eu apenas observava, absorvendo cada detalhe. O homem mascarado parou, e com as palavras seguintes, seus olhos brilharam numa sombra. Não sou eu quem mandamos acabar com você. Mas quem é? Questionou Miguel. Agora pálido. Foi numa fração de segundos que o chão pareceu tremer sob nós. Eu sou um mensageiro. E ali, o peso da revelação começou a se acomodar nos ombros de todos. O que mais estava por trás disso? O olhar dele se fixou em Clara. Você precisa saber quem realmente está por trás desse esquema. E no momento em que ele falou, a sala começou a girar. Meu cérebro não processava. O homem que se dizia um mensageiro não era um estranho. Ele era Fabiano, Clara exclamou, a expressão chocada. Não pode ser. Fabiano, o ex-namorado de Clara, que tinha desaparecido misteriosamente meses atrás. Mas ele estava aqui, no meio do caos, com um sorriso insidioso. Surpresa, não é? Ele disse, quase rindo.
O jogo que todos achávamos estar jogando começava a se inverter. Minhas pernas fraquejaram. Como ele tinha conexão com tudo isso? O que mais ele sabia? Clara olhou para ele, entre a incredulidade e a raiva, sentindo o coração disparar. E se eu disser que você sempre esteve no centro de tudo, que o que aconteceu? Com nosso pai. A frase dele pairou perigosamente no ar, como uma lâmina à espera de um golpe. A atmosfera estava pesada, e de repente o mundo de Clara desabou. Cada palavra de Fabiano era um fio colorido de um quebra-cabeça que antes parecia disfarçado. E assim, enquanto as peças começavam a se juntar, uma única pergunta cortava o ar. Quem mais estava envolvido? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? Porque naquele momento, a realidade em que estávamos tão seguros começou a se desintegrar e um novo terror tomava forma. A tensão pairava no ar. Todos na sala estavam em choque, as palavras de Fabiano reverberando como um eco aterrador. Clara, sua irmã, estava paralisada. Sabia de tudo isso? As palavras saíram como um sussurro carregado de dor. A confusão em seu olhar era palpável. Ela nunca esperaria que alguém tão próximo fosse parte de um plano tão sombrio. Miguel se contorcia tentando entender como tudo se encaixava. A gravidade da situação fazia meu coração acelerar. Os homens mascarados, em sua presença ameaçadora, pareciam captar a vulnerabilidade. O que vocês têm a ver com isso? Não importa, disse o líder, a voz fria como aço. O que importa é que vocês estão aqui e nós não vamos deixar que isso se espalhe. O olhar dele fixou-se em mim e eu senti um frio na espinha. Era como se ele pudesse ler os meus pensamentos. O pânico aumentava. Sofia, com determinação, deu um passo à frente. A verdade não pode ser silenciada. Vocês não podem controlar nossas vidas. Esse segredo está prestes a ser revelado e não sejamos os únicos a pagar por ele. Havia uma força em suas palavras. A sala se sentiu mais viva. Talvez houvesse uma saída. O que os mascarados não esperavam era que não íamos recuar tão facilmente. Felizes ou não, estávamos conectados por nossa história. Meu olhar encontrou o de Clara, e naquele instante encontramos força. Juntos somos mais fortes, murmurei. E todos assentiram. Os homens hesitaram, a confiança crescendo entre nós. O pendrive que Sofia colocou na mesa pulsava como uma centelha de esperança. Mas como se o destino quisesse brincar com nossas vidas, um barulho ensurdecedor fez ecoar pela sala. Mais homens, mais vozes, mais caos. Um grito cortou o ar e a pressão se intensificou. A porta se arrebentou e novos rostos entraram, reforçando a batalha. Eram aliados inesperados, mas havia um clima de tensão. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria a seguir. Sofia, de olhos brilhantes, virou-se para o grupo. Agora é a hora de lutar pela verdade. Ela nos impulsionou à frente. E assim a adrenalina disparou, a fúria se acendendo dentro de cada um de nós. Caos tomou conta. Gritos, empurrões, a confusão se desenrolava como um turbilhão, no meio do tumulto. As gravações que continham a verdade começaram a ser passadas entre nós. Um grito final ecoou, quando um dos homens se pôs no caminho de Clara, e naquele segundo tudo parecia se desvanecer. Mas o poder da união prevaleceu. O pendrive, símbolo de nossas vidas, caiu no chão, e enquanto todos lutavam, eu me agachei para pegá-lo. Temos tudo o que precisamos, gritei. A atenção direta desviou-se, e a fraqueza dos adversários começou a se mostrar. Todos, então, tomaram coragem. Com um gesto intenso, Clara agarrou a mão de Sofia e Miguel, formando um círculo de força e amor. No fim, quando a poeira assentou, tudo o que sobrou foram ecos de risadas e lágrimas. Cada um se virou para o outro, um silêncio compartilhado. Uma sensação estranha de alívio e liberdade pairava no ar, mesmo que a batalha estivesse longe de acabar. De alguma forma, venceríamos essa guerra.
E enquanto caminhávamos juntos, a coragem estava ali pulsando. O peso que carregávamos separadamente estava agora dividido. Nós éramos mais que uma família. Éramos um exército, unido pela verdade. E a jornada estava apenas começando. Antes de nos separarmos, um pensamento ocorreu a todos. Cada um de nós precisaria de apoio. Precisamos compartilhar nossa história, disse Miguel. Foi então que a ideia de um canal surgiu. Precisamos que todos ouçam. Clara acrescentou. A empolgação tomou conta e a urgência estava no ar. Vocês não podem perder as próximas histórias exclusivas. Se inscrevam imediatamente no canal. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e demonstrar seu apoio. E não esqueçam, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente esse vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento. Não esperem nem mais um segundo para se juntar a nós. A nossa história está apenas começando.